E quem aparece no noticiário nessa sexta-feira é Delúbio Soares. Delúbio Soares foi o tesoureiro do Mensalão, o tesoureiro do PT naquele escândalo que marcou o primeiro governo Lula no Brasil. Nós vamos acompanhar esse vídeo do Delúbio e eu volto na sequência. As pessoas queriam que eu ficasse falando nome de pessoa A, pessoa B, empresa A. Ué, não existiu, como é que eu vou falar? Então, não é que eu assumi a responsabilidade. Quando você é responsável pelas finanças de um partido ou de uma empresa, você tem que assumir a responsabilidade que você é. A responsabilidade do presidente Lula é governar o país. A responsabilidade do partido é de fazer as articulações políticas. A responsabilidade que você tem partidariamente, você tem que assumir a responsabilidade. A responsabilidade era minha, de encontrar uma solução. Né? Encontrar uma solução. Foi a que eu encontrei no momento. E isso foi dado. Isso está, inclusive, registrado na minha defesa, nas minhas alegações finais ao TSE. Bom, vamos lá. O Delúbio Soares quer voltar. Assim como o José Dirceu quer voltar, o João Paulo Cunha quer voltar, Dirceu, João Paulo, são paulistas. O Delúbio vai concorrer por Goiás. Todos eles candidatos a deputado federal, 2 décadas depois. O mensalão aconteceu no ano de 2005 e talvez pelo tempo transcorrido, muita gente que vota hoje não tinha nascido na época do mensalão. Não sabia que o governo Lula, tão logo chegou ao poder, comprava votos, comprava consciência de parlamentares com dinheiro vivo. Era dinheiro, e não era pouco, que chegava em malas. O governo Lula, segundo Roberto Jefferson, então presidente do PTB, pagava 30 mil de mesada para os parlamentares e comprava votos. O mensalão estoura nas páginas, na capa do jornal Folha de São Paulo, num 6 de junho de 2005, era uma segunda-feira. A capa era a entrevista do Roberto Jefferson à Folha de São Paulo, concedida no dia anterior, e Jefferson dizia que o governo Lula pagava mensalão. Isso vem na esteira de uma reportagem produzida pela Veja, a capa da Veja, que mostra um senhor chamado Maurício Marinho com um pacote de dinheiro, num gesto exatamente assim. Ele pega o pacote de dinheiro, era um maço com 3 mil, 4 mil reais, e coloca debaixo do paletó. Ele era dirigente dos Correios, naquela época, uma estatal politicamente entregue, do ponto de vista político, a nomeação política ao PTB. E esse escândalo do dinheiro debaixo do paletó, propina, os contratos dos Correios estavam sendo sangrados. Isso dá origem à CPMI dos Correios, que depois vai investigar o mensalão. Quando Roberto Jefferson se sente pressionado, nas palavras dele, iriam isolar o quarteirão e deixar o PTB lá dentro, Jefferson dá essa entrevista que citei há pouco. A partir dessa entrevista, Brasília ferve. Ferve como há décadas, anos não se via em Brasília. Eu diria, ferveu de um jeito que nunca antes, desde a abertura, desde a redemocratização, o fim do regime militar. Mesmo no estouro da era Collor, no impeachment de Collor, aquele mensalão agita o Congresso, porque acontece no coração do Congresso Nacional. Era a compra de votos na Câmara dos Deputados, com partidos da base. Era o PTB do Jefferson, o PL, era o MDB, era o PP. E aí, o que acontece? No mensalão, a investigação descobre figuras como Delúbio Soares. José Dirceu é mais conhecido, genuíno também. João Paulo Cunha era o presidente da Câmara naquela época, eleito com um caminhão de votos, um dos mais votados até hoje. Só Arthur Lira supera João Paulo Cunha hoje em dia. Mas o que acontece? O Delúbio era uma peça tão central porque ele era o homem do dinheiro. Ele era o homem do contato com o Carequinha, com o Marcos Valério, o operador das agências, da SMPIB, das agências do Marco Valério. Os empréstimos fraudados faziam chegar ao caixa do PT, o PT distribuía dinheiro para os aliados, o mensalão. O Delúbio Soares é um dos réus e um dos condenados daquela que seria a Ação Penal 470. A Ação Penal 470, que chega ao STF com 38
nomes e saem 24 condenados, ela vai ser julgada muito tempo depois. A ação penal 470, ela é julgada em agosto de 2012. Para ser exato, eram 2 de agosto, quando começa o julgamento da ação penal 470, a mais longa da história do STF. São 53 sessões e 138 dias. O processo é imenso, é gigantesco. E ao longo dessa sessão, figuras como Delúbio Soares foram enquadrados num crime que eu me recordo agora, um dos votos, aliás, desses integrantes do STF, quem está lá ainda? Gilmar Mendes, que é o decano, tem que estar. Fux, Toffoli, Carmen Lúcia. Os outros todos não mais. Naquela época, o decano Celso de Mello falava sobre Delúbio e os seus da seguinte forma. Ele dizia: a essa sociedade delinquente, o direito penal dá o nome de bando ou quadrilha. E também chama esses delinquentes de bandoleiros de beira de estrada. Eles roubavam dinheiro do erário, dinheiro do pagador de impostos, e transformavam em mensalão, compra de votos, que segundo o relator da ação penal 470, compraram a reforma da Previdência na época, a lei de falências, para eu não me alongar demais. Este é o tesoureiro do mensalão, o primeiro dos tesoureiros bandidos do PT que foram condenados por escândalos sempre aumentativos. Esse é Delúbio Soares. Alô, povo de Goiás. Delúbio é candidato a deputado federal. Deixa eu passar para o Darcio. Darcio, perdoe por ter me alongado um pouco, mas quando vejo esses personagens voltando de um filme de terror em 2026, é preciso às vezes refrescar um pouco, né? Eu rebobino a fita, eu sou do tempo de rebobinar a fita, eu rebobino a fita para tentar trazer informações que tem gente que não era nascida ainda e já vota hoje, mas não era nascida no mensalão. Ai, ai, meu amigo Silvio Navarro, você não faz ideia, você não se alongou nada. Por mim, você teria se alongado por muito mais tempo para poder ficar falando sobre isso e eu não precisar comentar sobre esse passado que é tão triste quanto o nosso presente, que parece repetir o passado, e eu não estou falando de letras de música. Olha, o que muito me preocupa, Silvio, e aqui eu tenho que olhar para frente, é a ideia de que a gente precisa de uma linda juventude renovada, sacrossanta e pura para poder enfrentar esses criminosos. E aqui eu vou ser direto, tá? Eu tenho visto, por exemplo, manifestações como a do próprio Nicolas Ferreira, falando que a gente precisa de jovens, muitos jovens, sem vícios, para poder enfrentar esses caras que estão pretendendo voltar. Olha, assim, eu tenho respeito pelo Nicolas, acho que é um garoto muito maduro para a idade que ele tem, acho que ele é um rapaz que tem um futuro brilhante, só que essa ideia é tudo que o José Dirceu, o Delúbio, o Eduardo Cunha e o Sérgio Cabral desejam para uma eventual oposição se eles ganharem o governo. E é tudo que eles desejam caso eventualmente eles percam o governo e eles possam fazer a oposição. É tudo que eles desejam para uma eventual base de governo de Flávio Bolsonaro. Eu confesso que a direita de entretenimento ela tem me empurrado para fora desse processo eleitoral, Silvio. Hoje eu tive uma conversa com Deus sobre isso. E falei, pai, eu não vou fazer parte disso. Eu não quero fazer palanque para poder ajudar a montar um teatro. Porque preste muita atenção, além do Delúbio, tem Sérgio Cabral voltando, Eduardo Cunha voltando, José Dirceu voltando, e eu vejo uma pessoa como você, que estudou, conhece o movimento revolucionário, conhece a mentalidade revolucionária. Eu vejo uma pessoa como você preparadíssima e que não só é preparada, mas foi testemunha ocular de muitos dos fatos que você está aqui narrando, porque você cobriu esses fatos, conhece o modus operandi desses caras
E eu assisti um personagem como você, Silvio Navarro, correndo o risco de abrir mão da sua carreira para disputar um processo eleitoral, já que você tem que, a partir do dia 29, eventualmente, caso você resolva fazer isso, né? Caso você resolva fazer isso, eu não sei se você vai fazer, eu não sei o que você pretende fazer da sua vida. Imagina você, um cara preparadíssimo, caso você faça isso, você perder a eleição por conta de um movimento absolutamente equivocado. Então, assim, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que o campo conservador, claro que eu te usei como exemplo, porque é você que está aqui na minha frente, você é uma referência para mim. Mas eu poderia ter utilizado outros nomes aí, que poderiam abrir mão das suas carreiras para disputar o processo eleitoral, né? Mas imagine só o que aconteceria. Então, a gente não pode correr o risco de eleger pessoas com base na estética, no poder do grito, na melhor retórica. Não, a gente tem que eleger pessoas que tenham condições de fazer esse enfrentamento. Eu tenho alguns nomes, como a Cristonieto no Rio de Janeiro, que não pode perder o mandato, uma referência no Pró-Vida. A gente tem Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que a gente não pode correr o risco de perder. E eu espero que o nosso campo conservador não se perca em questões estéticas e permita que esses caras nos engulam no Congresso ano que vem, seja em qual posição for. Fica o meu pedido para a população para ter discernimento na hora do voto. Agora 15 horas, 30 minutos. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.